Gente, eu adorei e dei umas boas risadas com os comentários do vídeo sobre os alimentos não terem mais o mesmo sabor da infância. Sabe esse vídeo? Eu achei que vocês iam falar assim: ah, Diana, realmente o chocolate mudou. A paçoquinha não é mais salgadinha que nem era antes. Até o queijo cheddar, sabe? Que agora é só sabor cheddar. Achei que vocês iam falar sobre isso. Mas acontece que as pessoas foram muito mais longe e começaram a falar de ultraprocessados, saúde mental, obesidade, indústria alimentícia, vícios alimentares, mudanças de hábitos. Então hoje eu quero reagir aos comentários de vocês. Fala, pessoal! Estamos aqui nesse momento lindo para mais um papo astuto com clareza e sem enrolação. Meu nome é Diana Coulon, sou nutricionista, especialista em nutrição clínica, fitoterapia e gastroenterologia. Eu tenho quase 2 décadas de atuação em emagrecimento, em digestão, saúde metabólica, equilíbrio hormonal, comportamento, doenças crônicas, e o meu compromisso aqui neste canal é com a sua saúde. E o meu objetivo é te explicar, com base em ciência e na prática real, o que realmente acontece com o seu corpo. E aqui você vai aprender a pensar e não simplesmente seguir com a manada. Vamos para o comentário número 1, da Flores. Toda essa modificação na alimentação é para adoecer a massa, enriquecer a indústria farmacêutica e levar a pessoa ao óbito, porque remédios alopáticos não curam. Bem, esse comentário traz uma preocupação que eu vejo cada vez mais nas pessoas. Parece que existe uma sensação coletiva de desconfiança mesmo, mas eu gosto de separar algumas coisas. Eu acredito que existe um sistema realmente que favorece o consumo de alimentos extremamente palatáveis, baratos, altamente lucrativos. E quando uma empresa consegue vender um produto que dura meses na prateleira, custa pouco para produzir, gera vontade de consumir novamente, essa indústria, de fato, tem uma vantagem econômica enorme. E isso vai influenciar o que a gente encontra no supermercado. Comentário número 2, da Marcele. E o que tem de nutricionista indicando requeijão cremoso, bolacha de água e sal, dizendo que é mais saudável ao invés de optar por um patê natural, manteiga, pão de fermentação natural? Eu demoro mais no mercado do que numa loja de departamentos. Sem falar em sorvetes, 200 ml de gordura com açúcar que batendo ar vira 1 litro. Muitos desses diagnósticos de depressão leve, TDA, tem mais a ver com alimentação precária do que com problemas emocionais propriamente ditos. Sem falar em desparasitação que médicos se negam a dar. Prebióticos depois de antibióticos. Vitamina D e B12 baixas, está tudo bem. Estamos perdidos. Eu não compro nada no corredor de bolachas, sorvetes ruins, refrigerantes, sucos. Compro passata e tomate pelato. Fico no minimamente processado. Então vamos lá. Esse comentário é praticamente um podcast inteiro, mas eu concordo com uma parte muito importante. A gente perdeu e tem perdido a habilidade de olhar para os alimentos de uma forma simples. Hoje, as pessoas passam mais tempo lendo marketing da embalagem do que lendo ingredientes de fato. Então tem lá escrito integral, fit, zero, light, protein, e às vezes o produto continua sendo ultraprocessado e às vezes ele é ruim, mas com um selo legal lá. Agora, eu também preciso te dizer que é importante tomar cuidado com algumas generalizações, como depressão, ansiedade, TDAH são condições complexas. A alimentação influencia muito, mas ela não explica todos os casos. Vamos para o comentário número 3 do Vinícius. Praticamente não existe mais sorvete no Brasil. Agora é água no primeiro ingrediente e cheio de gordura hidrogenada, com exceção de poucas marcas importadas que custam bem mais caro e ainda é sorvete de verdade. Isso é uma coisa triste, né, menino? Nossa senhora. Muitas pessoas juram que o sorvete de hoje não tem o mesmo sabor e eu concordo. Inclusive, na hora que eu tava vendo esse comentário, eu pensei no sorvete Flocos. Sabe o sorvete Flocos aqui bom? Antigo? Gente, era um espetáculo. O napolitano também. Nossa, eu lembro que da última vez que eu comi, eu falei... Que negócio mais sem graça, completamente sem graça. E parte disso pode realmente estar relacionada a mudanças nas formulações, que foi o que eu expliquei no primeiro vídeo. Quando você substitui ingredientes mais caros, mais nobres, por ingredientes mais baratos, muitas vezes você vai mudar a textura, o aroma, o sabor, a sensação na boca, e o seu cérebro, claro, percebe isso. E também existe um outro fator. Você mudou, o seu paladar mudou, as suas memórias mudaram e isso também influencia muito na forma como você lembra dos alimentos da sua infância. Vamos para o 4º comentário. 398 Pamela. Uma coisa que nos anos 2000 eu comia muito mesmo e nunca engordava. Comia salgadinhos, sucos e não engordava. Hoje eu não posso nem ver que já engordo.
Saudades desse tempo. Ah, minha querida. Mas olha, eu acho que todo mundo tem saudade. Todo mundo, assim, que já passou os 35, vai ter uma saudade disso. Então eu adorei esse comentário, porque praticamente todo mundo já passou por isso, ou passa, ou pensa nisso. Mas aqui existe uma armadilha. Quando você tinha 12, 15, 18, 20 e poucos anos, você tinha um gasto energético completamente diferente de quando você tem 30 anos, 40, 50, 60. Você se movimentava mais, certamente, você dormia diferente, tinha mais massa muscular, menos estresse, menos boleto, né, menos responsabilidade. Então, assim, nem sempre é só o alimento que muda. Quem mudou foi o seu corpo, o meu corpo, o nosso corpo e o metabolismo, consequentemente. Quinto comentário, da Ana. Acho que no meu caso, deu errado essa ideia deles de viciar o paladar. Eu parei de comer 90% das besteiras porque o gosto está horrível. Então, estão incomíveis. Eu achei esse comentário também bem legal, porque ele mostra que nem todo mundo responde igual, né? Às vezes a gente acha que todo mundo ama, sei lá, comer um biscoito, mas não, tem gente que não gosta mesmo. E tem pessoas que realmente percebem uma piora enorme na qualidade, e isso faz com que elas não queiram aquele alimento e consumam menos mesmo. Mas tem outras pessoas que continuam gostando. E aqui entra uma questão bem interessante. O cérebro humano se adapta. Eu tenho um vídeo aqui falando sobre essas adaptações do cérebro, que não necessariamente ele vai se adaptar sempre para coisas boas, ele pode se adaptar a coisas ruins também. Quanto mais você come determinado alimento, mais ele se torna familiar. Por isso, mudar hábitos no início é difícil, mas depois de um tempo o próprio paladar muda. Então, se você fica muito tempo sem comer doce, na hora que você come um chocolate aí qualquer do mercado, você vai achar ele muito doce. Mas se você começa a comer ele, daqui a pouco você tá achando ele pouco doce, entendeu? Então, o seu paladar vai se adaptando também. Comentário número 6, da Bianca. Tenho 40 anos e resolvi mudar minha vida. Parei de ingerir todo tipo de ultraprocessado, enlatado e similares. Agora, só me alimento de frutas, verduras e legumes, ovos, manteiga, azeite, óleo de coco, carne e muitas vísceras. Esse comentário encerra o vídeo perfeitamente, porque no final das contas, independentemente da discussão sobre indústria, sobre sabor, sobre nostalgia, o que realmente importa é isso. Cada vez mais pessoas realmente estão voltando para alimentos que, assim, a sua bisavó reconheceria. Não porque é moda, mas porque normalmente eles vêm com menos ingredientes, menos interferência industrial, mais saciedade, mais nutrientes e mais saúde. Depois de ler todos esses comentários, eu fiquei com a sensação muito clara. Os alimentos mudam, algumas fórmulas mudam, o nosso paladar muda, o nosso estilo de vida também muda. A vida muda, é uma loucura, né? Pede pra sair! Provavelmente tudo isso ao mesmo tempo. Então, eu quero saber agora de você, qual alimento na infância você jura que nunca mais teve o mesmo sabor, porque eu tenho alguns aqui na minha lista. E se esse conteúdo te ajudou, curte, compartilha, se inscreve aqui no canal, porque aqui a gente fala de saúde com profundidade e respeito, e você aprende a pensar e não só a seguir modinha. Tchau!